desceu, eles também não podem descer. E é por isso que Daniel escreve assim: o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único reino que não será destruído. Para terminar, veja o que o autor aos Hebreus diz. Ele fala de peregrinos que iam em demanda às plagas de Sião, e ele vai falando e dizendo o seguinte: olha, aquelas pessoas que iam naquela direção tinham a oportunidade de voltar, de descer, mas não o fizeram. E ele diz: sofreram, mas não voltaram, pois mostraram claramente que buscavam uma pátria melhor. E o versículo 16 então vai dizer: Deus já lhes preparou uma cidade. José do Egito teve uma grande oportunidade de descer. A insistência da mulher de Potifar era um convite terrível para fazê-lo descer, mas ele não cedeu, porque pertencia ao reino dos homens que não descem. A história de Moisés está comoventemente sintetizada em Hebreus 11, 23 a 30, e a história diz o seguinte: olha, sendo ele filho da filha de Faraó, tinha direito ao trono e às riquezas do Egito. Entretanto, ele achou que apropriar-se de tais direitos era descer, e ele preferiu o vitupério de Cristo aos esplendores do reino desse mundo. E sabe o que aconteceu? Mais tarde vamos encontrar Moisés lá no monte da transfiguração, glorificado com Jesus Cristo. Homens que não descem povoam o reino de Jesus. Você já ouviu a história de Antipas? Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo, a 7 lá da Ásia, uma das 7. Servo de Deus. Antipas era um homem amado por Jesus. E quando Jesus manda a carta dele à igreja de Pérgamo, através de João, Jesus faz uma citação carinhosa a Antipas, e ele diz: minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer saber qual foi o último lance da vida de Antipas? Soldados de César, do imperador, foram, no caso era Domiciano, o imperador Domiciano, foram até o templo onde estava Antipas. Prenderam Antipas, levaram para o palácio do imperador, e quando chegaram naquele palácio, lá estava uma grande estátua de César, do imperador Domiciano, e eles então colocaram ali Antipas diante daquela estátua e disseram: Antipas, você foi condenado à morte, porque você está servindo a Jesus, e você não adora César. Então, se você quiser viver, você tem que se ajoelhar aqui agora, diante do imperador, e você tem que adorá-lo, e aí você está livre. Colocaram na mão direita de Antipas uma taça de incenso, e disseram: Antipas, basta que você faça uma coisa, ajoelhe-se, levante a taça, e grite: Kyrios Kaiser, César é o Senhor. E quando você disser Kyrios Kaiser, você está livre. Antipas segura a taça, não se ajoelha, e levanta aquela taça, e de repente, num repente, ele joga para longe aquela taça, e ele levanta a voz e ele diz: Kyrios e Jesus, Jesus é que é o Senhor, não é César. Kyrios e Jesus. E na mesma hora o soldado perfura suas costas com uma lança, e ele tomba ali, morreu, mas não desceu. Antipas não desceu, Neemias não desceu, Jesus não desceu. E Jesus não desceu, queridos, porque ele estava
construindo o reino dos homens que não descem. E se você quiser pertencer a esse reino de verdade, você também não pode descer. Porque a obra de Jesus é a nossa obra. O reino de Jesus é o nosso reino. A história de Jesus é a nossa história. O amor de Jesus é o nosso amor. E a glória de Jesus é a nossa glória. Nós não podemos descer. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça e veja como está sua vida na presença do Rei. E veja como estão seus compromissos. Qual tem sido a sua ética? Se você tem vivido dentro de uma ética situacional, de acordo com as circunstâncias do momento. O que todo mundo faz, eu também posso. Essa é a sua ética. Essa é a nossa ética. Esse é o nosso comportamento. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.
Glória a Jesus, queridos. Chegamos assim ao fim. Eu quero saudar o pastor Paulo Emanuel, que estou vendo aqui. Bem-vindo, pastor, seu irmão. Eles são da Igreja Central de Belo Horizonte. E hoje é um dia de recordação. Ele está lembrando quando eu estive lá há alguns anos também, até o sermão que eu preguei lá na Igreja Central. E realmente aconteceu isso. Que Deus o abençoe. Ele é servo do Senhor, está louvando a Deus e está divulgando também o seu CD, Grandioso És Tu, ao som do piano que ele toca. Louvamos muito a Deus pela sua vida, do seu irmão. Bem-vindos aqui hoje. Que Deus os abençoe. Nós chegamos assim ao fim desse culto. À noite estaremos de volta hoje para celebrar outra vez o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Leve a palavra de Deus, leve o amor de Deus, leve a graça de Deus com você. E olhe, coloque a mão sobre o ombro do seu irmão agora, aí, e ore com ele. E diga: meu irmão, que Deus abençoe a sua vida hoje e que Deus faça de você uma bênção nesse mundo durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se.